Pecados de estimação. É sobre isso que nós estamos conversando nesse mês de março. E hoje, falar sobre pecado é um desafio muito grande. Pregar sobre pecado é algo que às vezes é desconfortável. E às vezes fica até engraçado. Quando o Dudu estava entrando, eu disse para ele: Dudu, o pecado fica de frente, ou fica na frente. Aí eu parei para pensar assim, imagina o pastor vai pregar dizendo que o pecado tem que ficar na frente antes dele pregar. Que era para dizer que tinha que ficar na parte da frente. Sabe, lidar com o pecado é desafiador, lidar com o pecado é desconfortável. Lidar com o pecado às vezes nos traz um certo desconforto. Mas não há como viver uma vida de santificação, melhor dizendo, se a gente não identifica os nossos pecados e se a gente não os trata e não os coloca nos devidos lugares. E nessa manhã eu quero, nessa série de mensagens, ministrar ao seu coração sobre um ou dois pecados que muitas vezes nós acabamos fazendo desse jeito. Colocando numa gaiola, ou no sofá de casa, colocando no coração e tornando os pecados de estimação e até dizendo que não tem nada a ver. No final das contas, eles nem são tão pecados assim. A gente vive numa cultura de comparação constante hoje em dia. Na verdade, eu acho que você concorda com isso. As redes sociais acabam amplificando isso. A gente vai para a rede social para ver, geralmente procurar o quê? A gente não vai para a rede social procurar os mais fracassados, os mais infelizes, os mais terríveis. Geralmente a gente vai para a rede social e procura, e o algoritmo faz muito isso, pessoas mais felizes, pessoas mais bem-sucedidas, pessoas que a gente julga até mais espirituais. Então acaba, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, gerando um sentimento de comparação. E não há, teoricamente, nenhum problema em comparar. O problema é que, se a gente não cuidar, comparação acaba gerando inveja. Comparação acaba gerando inveja. E inveja ferida constrói um orgulho. Inveja ferida constrói um orgulho que impede a cura. É sobre isso que eu quero falar ao seu coração nessa manhã. A inveja, quando não é tratada, ela gera um orgulho que muitas vezes é travestido de humildade. Um orgulho defensivo. Uma postura que muitas vezes esconde as feridas e ao mesmo tempo impede que Deus produza uma transformação no coração. Impede que Deus produza mudança. Impede que Deus trate o nosso coração. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que ninguém, em sã consciência, admite que é invejoso. Quer ver uma coisa? Quem aqui é invejoso? Levanta a mão. Duvido. Talvez eu começar por mim. É engraçado, olha um para a cara do outro. Tá vendo? Talvez você. Pega a visão, irmão. Aí tem gente que convive na mesma casa, né? Volta a tela, por favor, nessa não, tá? Vocês estão correndo a tela do início. Tem gente que vive na mesma casa? Eu não, mas fulano, você não pensou nisso? Não precisa dizer amém. Eu não, mas Beltrano. Eu não, mas aquela pessoa que trabalha comigo lá. Ninguém quer admitir inveja. Muito menos fraqueza. E aí é que nasce um segundo pecado de estimação muito perigoso que está ligado à inveja, orgulho. É um orgulho que não vem da força, da arrogância, mas é um orgulho que vem da insegurança em admitir. Por isso, nessa manhã, eu quero ministrar ao seu coração sobre esse tema. Quando a inveja se disfarça de orgulho. Quando a inveja se disfarça de orgulho. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Tiago, no capítulo 3. Eu quero ler com você os versos de 14 a 16. Enquanto a turma organiza aqui as imagens, eles estão trabalhando lá muito em cima para colocar, se não deixa a tela da série de mensagens mesmo. E Tiago, capítulo 3, versos, vocês são inoxidáveis, viu? Vocês, Flávio, quem que tá mais lá? Laísa, Herbert, Jesus abençoe vocês. Vocês são extraordinários, viu? Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Vamos agradecer a Deus. Às vezes você está aqui só assistindo a mensagem e tal. Eu estava aqui numa angústia santa. Porque eu tô vendo esforço. Eles estão em um, levanta e torce, o outro fala assim, vai. Deus abençoe vocês. Gente que não aparece, mas que serve para que tudo funcione no final. Que bom que a gente tem voluntários comprometidos com a excelência para que tudo funcione da forma como tem que funcionar.
Tiago capítulo 3, versos de 14 a 16. Tiago vai dizer assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é, demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito do Senhor traga vida para essa palavra, nos confronte e nos permita abrir espaço para sermos tratados por Deus. Tiago pega pesado. Tiago começa dizendo, Tiago que está dizendo, inveja amarga e ambição egoísta. Ele fala algo até mais profundo, ele diz, olha, onde há inveja e ambição egoísta, não tem jeito. Tem confusão e toda espécie de males. Ou seja, inveja e orgulho geram problemas. Inveja e orgulho trazem o caos. A gente às vezes que inveja é só uma coisinha leve, não é nem um pecado, assim, não é nem uma inveja. Tiago não trata inveja como algo leve. Muito pelo contrário, Tiago vai tratar inveja como a raiz de uma desordem total. Inveja como raiz de uma desordem espiritual, como raiz de uma desordem emocional. E é interessante que ele vai nos conduzir para algumas coisas que são muito importantes se você quer lidar com esse pecado de estimação. A primeira delas é que inveja, ela nasce da comparação e da insatisfação. Onde é que nasce a inveja? Como é que a gente começa a ser invejoso, muitas vezes sem perceber? Nasce da comparação, da insatisfação. O Tiago vai dizer isso, verso 14. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Quer ver como isso às vezes é muito sutil? Imagina, né? Quem aqui acessa redes sociais? Levanta a mão. Né? Acho que todo mundo, mais de 90%. E geralmente quando a gente acessa redes sociais, o que a gente usa para acessar as redes sociais? O dedo, né? Você vai rolando, ou o mouse, mas o celular, você vai rolando para cá. Sabe aquele momento que você está lá rolando o Instagram, o Facebook, as redes sociais? Aí de repente você vê alguém viajando em Paris, em Natal, Guararema, não importa, Recife. Né? Aí de repente você rola, aí alguém lá, fui promovido, né? Valeu a pena. Aí você rola de novo, alguém casando, aquele casamento dos sonhos, e você tá lá no Caritó. Mas você tá rolando. Aí de repente você tá lá e tá passando, aí chega lá alguém feliz e realizado, sem problema algum. Aí o que você faz? Geralmente você vai lá, e principalmente se é gente que você conhece, o que você faz? Você vai lá e curte. Por fora você curte. Hã? Não peguei, agora eu fiquei curioso. É Deus que está falando aí, não veio? Por fora você curte. Mas por dentro, muitas vezes você está pensando, por que não eu? Por que não comigo? Por que não com a minha família? E é interessante que às vezes até a gente fecha o celular. Mas já aconteceu com você de depois disso não conseguir dormir, ficar agoniado, aquele troço ficar remoendo, aquele sentimento? Sabe qual é a verdade disso tudo? No fundo, você não quer o mal da outra pessoa. Você não quer o mal. O problema é que você não consegue se alegrar com o bem que o outro está passando. Cuidado. Isso pode ser um sintoma. Porque a inveja moderna, ela não fala. A inveja moderna curte. A inveja moderna não fala. Mas muitas vezes ela só curte. Enquanto sofre em silêncio. Sabe a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã, olhando para esse texto? Quantas vezes você já celebrou com o dedo, mas não com o coração? Quantas vezes você já curtiu com o dedo e deu um like, mas não fez isso do seu coração?
Provérbios capítulo 14, verso 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Sabe, inveja não é apenas querer aquilo que o outro tem. Inveja é sofrer porque o outro tem e você não. É sofrer porque o outro faz e você nunca fez. É sofrer porque o outro foi e você nunca foi. Sabe, geralmente a inveja se manifesta quando alguém cresce mais rápido do que você. A inveja ela aparece quando alguém recebe alguma coisa que você queria muito. A inveja aparece quando alguém é reconhecido no lugar onde você está servindo e não te reconheceram. Sabe, isso não é novo, isso não é de agora. Quando você vê o começo da história, lá em Gênesis capítulo 4, a Bíblia vai falar da história de dois irmãos. Que história que eu estou falando, onde a inveja gerou um assassinato? Tá vendo como você sabe que é inveja? Caim e Abel. É interessante, dois irmãos viveram felizes, ou viviam felizes. Era uma família perfeita. Um agricultor e o outro pastoreava rebanhos. E os dois ofereceram algo para Deus. E eu não vou entrar nessa discussão agora, mas o que o texto diz é que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de... Sabe, o problema não foi ter ficado triste ou que Deus não recebeu a sua oferta. Quando eu olho para esse texto, eu creio que o grande problema de Caim foi não ter sido capaz de celebrar com o seu irmão que Deus tinha aceito a oferta dele. E talvez, e só talvez, se ele não tivesse sido tão invejoso, ele não teria chegado onde chegou. Porque quando Caim não tem a sua oferta aceita por Deus, ele se frustra. Porque Abel foi aceito e ele não. Isso gera inveja. E essa inveja se transforma em destruição. Guarde uma coisa no seu coração. Ao lidar com esses pecados de estimação, inveja ela não celebra. A inveja geralmente compara, a inveja geralmente compete, a inveja geralmente corrói. Então me permita propor a você um exercício no seu coração para perceber se a inveja é um dos seus pecados de estimação. Escreva, anote, pense sobre isso. Onde você tem dificuldade de celebrar com alguém? Em que área da sua vida você tem dificuldade de celebrar quando alguém conquista algo nessa área? Segundo, quem você geralmente evita porque essa pessoa revela algo que falta em você? Quem você geralmente evita, não quer se relacionar, não quer se aproximar, não quer ter muito contato, porque geralmente no fundo, estar com essa pessoa, falar com essa pessoa, se relacionar com essa pessoa, revela algo que falta em você. Primeira coisa que a gente precisa entender para lidar com isso é que a inveja, ela nasce de comparação e de insatisfação. Agora, tem um problema maior. E a segunda coisa que o Tiago ensina e que a Bíblia ensina para nós é que a inveja, ela acaba gerando um outro pecado de estimação, que é um orgulho defensivo. Tem uma história na Bíblia que é muito interessante, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. E se você puder ir até lá comigo, eu quero ler essa história com você, que é muito conhecida, mas que às vezes a gente não se dá conta que ela está falando de inveja. Lucas 18, de 9 a 14. Lucas 18, de 9 a 14. Olha o que o texto diz, é uma história, uma parábola que Jesus conta. Ele vai dizer assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, ou a alguns, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu digo que esse homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será... Deixa eu dizer para você, inveja ela gera um orgulho defensivo, um orgulho disfarçado.
Sabe, o invejoso, ele não admite a sua dor. Então o que ele faz? Ele constrói uma imagem de superioridade. E sabe como é que o orgulho, que é fruto da inveja, se manifesta? Geralmente é uma pessoa que está sempre criticando os outros. Gente que geralmente critica tudo e todos, geralmente é invejoso. Uma outra forma disso acontecer é a necessidade de parecer forte. Sabe, gente que nunca tem problema, nunca sofre, nunca tem fraqueza. Um outro sintoma é a dificuldade de pedir ajuda. Geralmente, gente que tem dificuldade de pedir ajuda, geralmente, é um orgulho que é resultado de inveja. Uma espiritualidade performática. Guarda uma coisa no seu coração. Esse segundo pecado de estimação, que é o orgulho, ele geralmente não nasce da força. O orgulho geralmente nasce da recusa em admitir a sua fraqueza. O orgulho geralmente é um escudo. O orgulho geralmente ele é uma fortaleza. O orgulho geralmente ele tem essa característica. Quando a gente olha para essa história e essa parábola, não, o anterior, por favor, para essa parábola, fica muito claro essa anatomia do coração que Jesus vai ensinar para nós. Porque a máscara do orgulho, qual é o foco? É se comparar constantemente. O publicano não estava nem aí para o fariseu. O publicano nem sabia, mas o fariseu precisa comparar. Olha como eu sou melhor, olha como eu dou o dízimo. O foco do publicano, do fariseu, perdão, é se comparar. Qual é o foco do publicano? Ele quer olhar para a própria alma. Ele quer olhar para as suas mazelas, ele quer reconhecer as suas dores. Qual é o foco, a postura do fariseu? Ele se exalta e começa a listar os seus méritos, porque glória a mim, glória ao meu nome, exaltado seja eu. Você conhece alguém assim? Não precisa olhar para o lado, nem dar na pinta. Gente que tudo eu, porque eu fiz, porque eu. De vez em quando você conversa com as pessoas, você vai a alguns lugares, que você quer ouvir falar de Deus, a pessoa só fala dela. Você vai conversar com alguém, você fala de um assunto, porque você vai falar sobre viagem, não, porque eu já viajei assim. Você vai falar sobre construção, não, porque eu também construí, eu conheço assim. E por quê? Porque a gente chata. Geralmente a gente orgulhosa. Que para criar uma barreira, é a Bíblia que está dizendo. Sabe, gente orgulhosa geralmente se exalta. Mas o fariseu, a postura da graça, reconhece a sua profunda miséria. Qual é a postura do fariseu? Qual é o problema? O problema é que ele esconde a sua fraqueza e não reconhece a sua necessidade de Deus. Mas quem reconhece a graça de Jesus sobre a sua vida, se abre, se quebra a máscara e encontra a verdadeira graça. Guarde uma coisa no seu coração. Orgulho não é força. Orgulho não é poder. Orgulho não é uma vantagem. Orgulho é a máscara que a inveja usa para não ser descoberta. Orgulho é a máscara que a inveja usa para que a inveja não seja descoberta. É por isso que muitas pessoas criam uma versão dela mesma. Ela começa a construir porque ela inveja o outro. O que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro pode, o que o outro constrói. A inveja acaba se disfarçando de orgulho. E a pessoa começa a criar a imagem de alguém muito forte, resolvido, espiritual. Gente que está sempre bem. Sabe, a pessoa posta até versículos na rede social para parecer mais espiritual. Ela está sempre sorrindo, está sempre liderando. Mas em casa, no seu particular, no seu coração, ela é pura ansiedade, insegurança. Está sempre comparando. Do lado de fora é orgulhosa, do lado de fora está sempre bem, faz tudo certo, tá tudo bem. Deus, mas por dentro é insegura, ansiosa. Sabe, o grande problema é que gente assim não está vivendo uma vida, está sustentando um personagem. Não está vivendo a sua própria vida, está só sustentando um personagem. Guarde no seu coração, meu irmão e minha irmã, o que a Bíblia vai dizer, o que Tiago vai dizer, o que Jesus vai ensinar com essa história. Que orgulho nada mais é do que um esforço exaustivo de sustentar uma versão de você que não precisa de Deus. Porque o orgulhoso está dizendo que está tudo bem, que ele sabe, que ele conhece, que ele dá conta, que ele é forte. Sabe, a pergunta que eu quero fazer para você à luz dessa palavra é: você como discípulo de Jesus, você tem vivido quem você é?
Ou você tem tentado viver quem você parece ser? Você tem vivido quem você é ou quem você precisa parecer ser, melhor dizendo? Você vive a sua própria vida com ônus e bônus, com virtudes e defeitos, ou você luta para construir uma imagem, uma aparência daquilo que você gostaria de ser? Você quer saber se você é orgulhoso? É só você perceber. Por que você tem mais facilidade? Você tem mais facilidade de impressionar e performar e mostrar que está sempre tudo bem? Ou você tem mais facilidade de abrir o seu coração, de pedir ajuda, de reconhecer que tem coisas na sua vida que precisam ser tratadas, restauradas, melhoradas e curadas? Você quer saber se você é orgulhoso? A sua vida é uma vida que vive um processo de aparência, um estado de aparência, ou um processo de transformação? Que talvez tem gente que acha que não é invejosa, só não entendeu o que é inveja. Tem gente que acha que não é orgulhosa, só não entendeu o que é o orgulho. E talvez você diga, pastor, eu sou meio assim, mas não faz tão mal a ninguém. Isso não traz tanto problema. Então eu quero ler com você o versículo, voltar lá em Tiago. Os versículos 17 e 18 do texto que a gente leu de Tiago 3. Se você acha que não tem nenhum problema, essa ideia de comparar, se você acha que não tem nenhum problema performar e não expor a sua fraqueza ou não pedir ajuda, veja o que o Tiago vai dizer nos versículos 17 e 18 do capítulo 3. Ele diz a sabedoria, ele diz a inveja é assim, o orgulho é assim, mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo ela é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outras palavras, o que Tiago ensina para nós é que o orgulho, quando não tratado, ele impede a cura que a alma precisa. O grande problema do orgulho é que o orgulho, ele se torna uma barreira para você ser tratado por Deus, para você ser sarado por Deus, para você ser restaurado por Deus. Por isso que o Tiago vai dizer, a sabedoria que vem do alto, aquilo que Deus proporciona, é algo puro, é algo pacífico, é algo amável, é algo compreensível, é algo cheio de misericórdia, mas orgulho não. O orgulho não se submete, o orgulhoso não se submete. O orgulhoso não ouve, o orgulhoso não reconhece, o orgulhoso tem sempre uma desculpa, tem sempre uma justificativa. Por isso que geralmente gente que lida com o pecado de estimação do orgulho, consciente ou inconscientemente, acaba vivendo isolada. É gente que normalmente é dura de coração e é gente que estagnou espiritualmente. Sabe, a Bíblia é um livro maravilhoso, porque a Bíblia mostra claramente como isso funciona. Tem uma outra história na Bíblia que mostra isso muito claramente. 2 homens escolhidos por Deus, ungidos por Deus, separados por Deus, especiais para Deus, Saul e Davi. 2 homens que foram chamados para reinar sobre o povo de Deus. 2 homens que estavam assim, no centro da vontade de Deus. Era o que Deus, foi Deus que os escolheu. E tudo ia muito bem para Saul. Até que apareceu Davi. Até que Davi recebeu a mesma unção que ele. Até que Davi começou a atrair mais seguidores do que ele. Até que Davi começou a se tornar tão popular quanto ele. Até que Davi começou a incomodar o coração de Saul. Você conhece a história? Se não conhece, eu recomendo que leia. O grande problema, um dos grandes problemas de Saul foi inveja. Ele era um rei seguro. Ele era um rei que liderava grandes batalhas de Israel. Saul era um rei que tinha vitórias estrondosas. Era um guerreiro, um militar de sucesso. Mas quando a inveja tomou o coração de Saul, ele se tornou inseguro. Mas sabe o que é pior? Essa inveja gerou um orgulho a ponto de Saul jamais admitir a sua insegurança. A culpa era de Davi, a culpa era disso, a culpa era daquilo. E você conhece o final da história? São 2 reis chamados por Deus, ungidos por Deus. Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Saul, por conta da sua inveja e da insegurança que gerou um
onde ele tentou se manter forte o tempo todo. Você diz, pastor, mas isso é tão claro? É, porque tanto Davi quanto Saul pecaram. Davi adulterou com Batseba e todos os outros pecados. Saul desobedeceu a Deus. Deus falou para ele não fazer, para ele não trazer os despojos de um povo que tinha sido derrotado, era para deixar tudo lá. Ele permitiu que os soldados trouxessem, os dois pecaram. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre o seu pecado, a primeira coisa que ele faz é ser humilde para dizer, eu pequei contra o Senhor. Eu sou o rei, eu sou o ungidão, eu sou o cara que escreveu os salmos, mas eu pequei contra o Senhor. Eu não sou o que eu deveria fazer, eu não fiz o que eu deveria fazer. Ele foi humilde. Ele sofreu as consequências. Ele foi tratado. E Deus o restaurou. E Deus manteve a unção sobre ele. E Deus deu a ele uma vida longeva. Eu acho que você nunca ouviu um sermão ser pregado sobre aprendendo a adulterar como Davi. Você já ouviu uma mensagem sobre essa, não? Furando o olho do parceiro, Davi e Urias. Você já ouviu uma palavra sobre essa, não? Como arrebentar a sua vida em 3 passos, a história de Davi. Não. O que a gente fala é sobre os salmos de Davi, sobre as canções de Davi, sobre as batalhas de Davi, inclusive sobre a restauração de Davi. E é por isso que Deus diz, eu encontrei um homem segundo meu coração. Ei, mas aos olhos humanos, os pecados de Saul foram até menores, né? Se você for pegar, quem que você quer como seu genro? O cara que desobedeceu porque não guardou as coisas? Que trouxe as coisas que Deus falou que não era para trazer? O camarada que é adúltero, assassino, conspirador? Se você não conhecesse a história e perguntasse quem que você quer como seu genro, você ia dizer quem de cara? Saul, claro, eu ia dizer se eu não conhecesse a história. A Saul só desobedeceu. Aos olhos humanos o pecado foi menor. Mas onde é que está o problema? Por causa da sua inveja, por conta da sua insegurança. Quando o profeta Samuel chega para Saul e diz, ei cara, você pecou. Primeira coisa que ele faz, o que o invejoso e o orgulhoso faz, não fui eu, foram os soldados. A história não é nova, irmão, começou lá atrás, a mulher que tu me deste. Lembra? O orgulhoso ele transfere, a culpa nunca é dele, a culpa é da mulher, do marido, é do filho, é do Lula, é do Bolsonaro, é do Trump, é do Irã, do Iraque. A culpa é de... Ele sempre transfere, ele faz isso, ele diz, não, foram soldados, Samuel. A Samuel diz, Saul, você pecou. O que ele faz? Ele transfere a culpa para quem está perto. Não, mas se você tivesse chegado no horário, porque o texto diz que Samuel demorou um pouco. Como Samuel demorou, o Saul falou, vou lá dar uma... né? Ele disse para Samuel, se você tivesse chegado no horário, eu não tinha pecado. O orgulhoso faz isso. Ele arruma uma desculpa. Ele justifica. E a história vai se desenrolando. Até que chega uma hora que não tem mais desculpa para dar. O Samuel diz, ei Saul, você pecou. Não está assim desse jeito, está mais ou menos assim. Mas se fosse hoje seria assim, ele disse, tá bom Samuel, eu pequei, mas vem cá, vamos tirar uma selfie aqui, ó, hashtag, eu e o profeta. Não tá desse jeito, mas é o que ele fez. Ele disse, tá bom, eu pequei, mas volta comigo e me honra diante do povo, porque eu sou o rei. Você sabe quem eu sou? Eu sou o rei, eu tenho um cargo, eu tenho status, eu tenho milhares de seguidores. Está no hashtag, o celular você não vai encontrar, não tá lá. Mas está na Bíblia, ele diz, tá bom, eu pequei, mas me honra diante do meu povo. Porque eu... Ei, quem não admite a sua fraqueza nunca vai experimentar a graça de Deus. Quem não admite a sua fraqueza jamais vai experimentar a graça de Deus. Aos olhos humanos, os pecados de Davi foram extremamente piores do que os de Saul. Mas Davi terminou como homem segundo o coração de Deus, morrendo de velhice. Saul terminou se lançando sobre a sua própria lança na batalha da guerra, tirando a sua própria vida. Sabe, é uma coisa muito simples de entender, gente. Por exemplo, quando era garoto, já teve aquela ideia de machucar, ralar o joelho, mas não querer contar para a mãe? Mas aquele negócio que abriu, e você botou água, passou, lavou, disse assim, se ninguém souber, aí você ficava só de calça, ou bermuda grande dentro de casa para ninguém ver. O que acontece? Vocês estão rindo, né? O que acontece com o passar do tempo? Com o machucado? Ele sara porque você escondeu e passou água? Ele
Inflama. Daqui a pouco você tá andando assim dentro de casa. O que foi, menino? Nada, mãe. É ritmo. Porque inflama. Não é isso? Quem já jogou bola na rua? O pessoal mais novo não sabe o que é isso. É só PlayStation. Se ralou todo. Começa a inflamar. Vocês não almoçaram ainda, eu posso falar. Começa a dar um negócio amarelo assim. Começa... Né? E o troço dói. Né, Félix? Lembra? Não, né? Tá. É nos dois joelhos não, é um só que eu tô falando. Aí quando você bota a calça, o que acontece? Você anda, a calça rala no joelho, assim. Aí você fica assim, tá tudo bem? Tá ótimo. Maravilhoso. Por fora você quer dizer, não aconteceu nada. Mas por dentro tá inflamando. Não é nada, tá tudo bem, eu resolvo. E chega uma hora que não tem jeito, que começa a dar pus, o negócio começa a dizer... Aí você vai entender o que eu estou dizendo, não tem jeito, só serve o bendito metiolate. Até hoje dói, né? Gente, vida com Deus é assim. Sabe, não adianta. Às vezes no orgulho, a gente impede a cura que a nossa alma precisa. A gente inveja tal, e por conta disso assume uma camada de orgulho. Não, isso não acontece comigo, eu não sinto isso. Sabe, a ferida do coração, a ferida da emoção, ela não é tratada. Aí você diz, não é nada, eu resolvo, eu dou um jeito. Sabe, o tempo passa, o problema piora. Isso se torna algo muito mais grave. Guarde uma coisa no seu coração. O primeiro estágio geralmente é esse. Do orgulhoso e do invejoso. Não é nada. Não é nada. O segundo estágio, mas eu resolvo sozinho. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver. O terceiro, que é a consequência, é o isolamento e a dureza de coração. Você se fecha. Mas o que é pior é o estágio da destruição. É a estagnação espiritual irreversível. Guarde uma coisa. Assim como quando você ralou o joelho, na vida espiritual, não é a dor que destrói. O que destrói é a recusa em tratar. Não é o machucado que destrói. É não querer tratar. Não é a inveja que destrói. Mas é não querer tratar. Sabe, o orgulho transforma feridas tratáveis, muitas vezes em problemas irreversíveis. O grande problema do orgulho como um pecado de estimação é que às vezes a ferida é tratável. A inveja, seja o que for. Mas ele faz com que essa ferida, esse problema seja irreversível. Sabe, deixa eu me perguntar para você nessa manhã, e deixa o Espírito Santo sondar teu coração. O que na sua vida você está chamando de não é nada? O que na sua vida está aí, que você está dizendo, eu resolvo? O que na sua vida você está dizendo não é nada, mas Deus está dizendo para você, trata isso? O que você está escondendo nessa manhã que Deus quer curar e tem poder para curar? Onde é que o orgulho tem impedido você de crescer e de experimentar o melhor que Deus tem para a sua vida? Sabe, eu quero caminhar para o final dessa palavra, olhando para esse texto de Tiago e dando a você um único conselho. Talvez você diga, mas o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Tiago vai mostrar para mim e para você o caminho da cura. Sabe qual é o caminho da cura para pecado de estimação, como inveja e orgulho? Humildade. Humildade. O caminho para a cura da inveja e do orgulho é humildade. Uma humildade que confronta a inveja. Se você está com a sua Bíblia aberta ainda em Tiago, siga aí algumas linhas abaixo, algumas telas à frente, no capítulo 4, no versículo 6. Tiago 4,6, o mesmo Tiago, ele vai não só dar o diagnóstico, mas ele dá o caminho da cura. Ele diz, tem jeito para a inveja? Tem. Tem jeito para o orgulho? Tem. Tem como se livrar desses pecados de estimação? Tem. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Sabe quando é que a cura começa? A cura começa quando você reconhece a sua inveja.
Quando você reconhece que tem coisas que você curte com o dedo, mas não com o coração. Reconhece que às vezes o que você sente é diferente do que você fala e representa para as pessoas. E que isso não é bom. A cura começa quando você admite limitações, que você não dá conta de alguns sentimentos, de algumas emoções, de algumas circunstâncias. A cura começa quando você é capaz de celebrar o outro intencionalmente. Quando a inveja começa a bater na porta, intencionalmente você diz, não, eu vou celebrar. Eu sou Caim, Deus não recebeu a minha oferta, talvez eu nem entenda porquê, mas o meu irmão Abel, eu vou celebrar com ele. Eu vou celebrar com ele, eu vou me alegrar com ele. A cura começa quando você encontra a sua identidade em Cristo. Sabe uma maneira boa de fazer isso? Para quem é orgulhoso, isso é muito difícil. É você honrar a gente de quem você tem inveja. Só de pensar dá um negócio assim, né? Faça esse exercício. Honre pessoas que você sabe que não é porque você é ruim, esses sentimentos estão na nossa natureza decaída. Não é porque você é mau caráter, não é porque você é ruim. Por isso são pecados de estimação. Vem da nossa natureza decaída. Estão na nossa essência. Na imagem distorcida de Deus desde o Éden. Se você começa a identificar e perceber, você não pode colocá-los numa gaiola, você não pode alimentá-los, você não pode dar ração para eles, você não pode deixar com que eles cresçam, não, você precisa enfrentar. E uma das formas de fazer isso é honrar quem você tem inveja. Sabe, porque a inveja sempre vai te prender à comparação, mas a humildade vai te libertar para construir a sua verdadeira identidade em Cristo. A inveja vai te prender à comparação. A humildade vai te libertar para construir a sua identidade. Então você quer algumas dicas práticas, você que gosta de anotar, talvez você percebeu que você nem sabia, mas você é invejoso, você descobriu essa manhã, teve essa revelação de Deus, ou que você pode estar sendo contaminado e que você está criando lá, né, um piquenês de inveja, um hamster de inveja. Talvez você está criando lá um orgulho que você botou uma coleirinha, você não quer mexer com ele. Começa a enfrentar isso. Quer uma coisa prática? Ore por alguém de quem você tem inveja. Porque às vezes olhar faz mal. Por que não eu e ele? Por que não ela e eu? Por que com ele eu queria? Era para ser eu. Ou por que Deus não faz comigo? Ore por essa pessoa. Abençoe a vida dela. Celebre alguém publicamente. Honre alguém publicamente. Se diminua mesmo. Não ache que é só você que tem que receber elogio, receber aplauso, receber parabéns. Ei, valorize, celebre com as pessoas as vitórias dela. Celebre as conquistas dela. E confesse as suas fraquezas para Deus. Reconheça que tem pecado que está aqui e que você precisa mandar para longe. Reconheça que tem pecado que está aqui e que você pode ter duas opções. Você pode deixar lá, não quero mexer. Ninguém sabe. Afinal de contas, olha a minha gaiola, como ela é bonita, como ela é pomposa. Olha. Talvez essa seja a manhã que Deus está te chamando para tratar você, para curar você. E receba isso como uma palavra de Deus, talvez para destravar áreas da sua vida que estão travadas, não porque Deus não queira te abençoar, e nem porque o diabo está amarrando, mas porque talvez no fundo, a inveja e o orgulho estão impedindo você de experimentar a graça restauradora de Deus sobre a tua vida. A graça curadora de Deus. Talvez hoje de manhã é hora de chegar, e é brega a hora de dizer, sai fora inveja. Show orgulho. Até porque alguém já disse, né, que a inveja é como beber um veneno esperando que o outro morra. Exatamente isso. A inveja é o único veneno que a gente toma achando que vai afetar outra pessoa. É o veneno que a gente toma achando que vai, de alguma forma, tirar aquele sorriso lá daquela foto. Tirar aquela alegria. A gente acha que vai afetar o outro. Sabe, nessa manhã, Deus não está confrontando a sua imagem.
Deus não está se preocupado com quem você parece ou com quem você quer parecer, quem você gostaria de ser. Nessa manhã, Deus não está confrontando a sua imagem. Deus te trouxe aqui nessa manhã no campus online para tratar teu coração. Para tratar teu coração. Por isso que eu comecei dizendo, é difícil mexer nisso. Foi difícil para mim fazer essa mensagem. É difícil lidar com esses pecados. Porque às vezes a gente parece que está vivendo forte. Mas a gente precisa fazer uma escolha. Você quer continuar vivendo para parecer que é forte, ou você quer viver para ser transformado e experimentar a graça de Deus na sua vida? Sabe, tem gente que muitas vezes vive como se carregasse uma mochila invisível. Uma mochila invisível. Nessa mochila tem comparação, nessa mochila tem inveja, nessa mochila tem orgulho, nessa mochila tem necessidade, e à medida que você caminha, isso vai ficando pesado, isso vai ficando pesado, isso vai ficando pesado. Ninguém está vendo. Mas quem carrega esse tipo de coisa, sente o peso disso todos os dias, toda vez que abre uma rede social. Toda vez que ouve a notícia da vitória de alguém, da conquista de alguém, pesa. Sabe, geralmente quando a gente vive assim, não é que a gente está cansado da vida. O cansaço é de sustentar uma mentira. O cansaço é de sustentar algo que não é real. Talvez você esteja, nós estamos só em abril. E talvez você diga assim, eu estou cansado da vida, o ano nem começou, já está tudo, eu estou cansado. Talvez, só talvez, você não esteja cansado da vida. Talvez por conta do pecado da inveja e do orgulho, você está só cansado de tentar ser alguém que Deus nunca te pediu para ser. Talvez o seu cansaço não é de lutar, não é de trabalhar, não é de fazer. Talvez o seu cansaço seja só de tentar ser alguém que Deus nunca te pediu para ser. Sabe, o convite de Deus para você nessa manhã é para que você deixe essa mochila, esse peso no altar. É para que você pegue esse pecado de estimação e entregue a Ele. É para que você chegue diante de Deus, porque é você que tem a oportunidade de abrir e deixar ir. Permitir que Deus trate você, permitir que Deus restaure você, permitir que Deus cure você. Deus está te chamando para tirar esse peso e colocá-lo no altar de Deus. E por que é difícil às vezes falar sobre isso? Porque quando eu fui preparar essa mensagem, eu me lembrei de algo que eu vivi exatamente assim. Durante algum tempo no início do meu ministério, eu tive a fase onde eu queria ser outros pregadores. Eu queria pregar como Beltrano, Fulano, Ciclano. E eu queria fazer um esforço quase para imitar, para fazer. Sabe, até que eu me lembrei quando eu fui confrontado no meu coração. E tive humildade para reconhecer que no fundo eu não queria ser como eles. No fundo, eu tinha inveja de quem eles eram. Eu tinha inveja de como eles pregavam. Eu tinha inveja de onde eles estavam. E eu precisei reconhecer isso no meu coração, quebrar o meu orgulho e começar a lutar para viver quem Deus me criou para ser, eu mesmo. Do jeito que eu sou, pregando do jeito que eu prego, falando do jeito que eu falo, com a voz de taquara rachada, rápido pra caramba. Mas eu tive que reconhecer, que eu estava me esforçando muito para ser quem Deus não tinha me criado para ser. Sabe, é isso que eu quero convidar você a fazer nessa manhã em nome de Jesus, aceitar o convite da graça. Esse é o convite da graça. A inveja sempre vai dizer, você não é suficiente. O orgulho vai dizer para você, você não precisa de ninguém. Mas o Evangelho de Jesus diz, ei, você é dependente de mim e profundamente amado do jeito que você é. Do jeito que você é. Do jeito que você é. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa manhã, a fechar os seus olhos e a permitir que o Espírito Santo de Deus sondasse teu coração nessa manhã. E a se lembrar de uma última coisa que eu quero dizer para você, em nome de Jesus e da parte do Senhor. Você que está aqui, ou você que está no campus online, guarde isso. Enquanto a inveja nos faz esconder quem nós somos, a graça sempre vai convidar para que a gente seja curado e viva como quem Deus nos criou para ser.
Foi isso que eu aprendi nessa experiência. Foi isso que eu aprendi bem jovenzinho no início do meu ministério. A inveja me faz esconder quem eu sou, me faz querer imitar o outro, parecer com o outro, mostrar que está tudo bem. Isso é pesado, isso cansa, isso entristece, isso angustia. Mas a graça de Deus nos convida para que o nosso coração seja curado dessa inveja. E a humildade nos faz reconhecer que nós somos exatamente quem Deus nos criou para ser. E Ele pode nos usar assim, Ele pode te fazer feliz assim, Ele pode te fazer um vencedor assim, Ele pode te fazer prosperar assim. Porque foi assim que Deus te criou para ser. Você é a primeira essência de Deus. A Bíblia diz que eu e você somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que o seu nome está escrito nas palmas das mãos dele. Ele está sempre olhando para você. Você é exatamente do jeito que ele te criou. Você vive exatamente onde ele te permitiu viver. Que nessa manhã, em nome de Jesus, você se lembre disso. Você se lembre que você é amado e amada do Senhor. Então não há nenhum problema em outros terem diferente, conquistarem diferente, fazerem diferente e até mais. Você pode celebrar e deve celebrar com essas pessoas. Você deve se alegrar com essas pessoas. Você deve se regozijar. E se alegrar por quem você é. Pelo que Deus já te deu, pelo que Deus está fazendo. E pela fé, crer e declarar por aquilo que Ele vai fazer. Do jeito que você é. Aonde você está e da forma como você vive. Porque a inveja sempre vai dizer, você não é suficiente. O orgulho vai dizer, você não precisa de ninguém. Mas Jesus sempre vai dizer, vem para mim, vem para mim, vem para mim, você é amado. Eu tenho um projeto para você, eu tenho sonhos para você, eu tenho perdão para você, eu tenho restauração para você, eu tenho cura para você, eu tenho vitórias para você, eu tenho milagres para você, eu tenho portas abertas para você, eu tenho prosperidade para você, eu tenho sonhos para realizar em você, mas do jeito que você é, não do que você gostaria de ser. Você é o meu amado, você é minha amada. Feche os seus olhos então e permita que a graça de Deus alcance o teu coração. Nós vamos terminar essa manhã cantando essa canção. Senhor, eu sou a tua primeira essência. Senhor, eu estou no teu jardim particular. Que nessa hora você tranque a porta do mundo exterior e abra o teu coração para Deus. Que você resgate. Que a cada dia você permite que o Senhor resgate quem você foi criado para ser. Todos os dias. Que você lembre que você foi criado à imagem e semelhança dele. E mesmo que o pecado tenha tentado distorcer isso, na cruz Jesus restaurou a possibilidade de mais do que imagem e semelhança, você ser um filho amado e uma filha amada dele do jeito que você é. Que você valorize isso. Que você celebre isso. Que você viva intensamente a vida que o Senhor te deu. E que ao encontrar a sua identidade em quem Deus te criou para ser, você possa abrir as redes sociais. Você possa olhar o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Se alegrar com elas. Curtir com o dedo, mas também celebrar com o teu coração. Para que outras pessoas possam, ao ver o que Deus está fazendo na sua vida, celebrar o que Deus está fazendo e pela fé vai fazer em você. Deus, essa manhã nós estamos diante do Senhor e queremos abrir o nosso coração, pedindo que Teu Espírito nos sonde, pedindo que Teu Espírito nos resgate, nos restaure e nos faça redescobrir que somos filhos e filhas amadas do Senhor da forma como somos. O Senhor criou pessoas diferentes de nós, melhores do que nós, com realidades. Mas Deus, que o nosso olhar esteja primeiro no Senhor. E depois esteja em nós mesmos, com um coração grato. Um coração grato, porque é pela graça de Deus que nós somos o que somos. E a sua graça não foi em vão para conosco. Te agradecemos pela vida que temos, pelo casamento que temos, pelos filhos que temos, pela casa que temos, pelo emprego que temos, pelo trabalho que temos, pela vida que temos,
porque tudo isso é obra e graça do Senhor nas nossas vidas. Então nos ensina a olharmos mais para nós mesmos. Ensina-nos a sermos mais gratos por quem o Senhor é na nossa vida e a redescobrirmos a nossa identidade no Senhor. Para que, cheios de gratidão e alegria gerada, nós possamos olhar para fora e possamos celebrar. Possamos nos alegrar com quem está se alegrando e vendo o que o Senhor está fazendo na vida deles, assim como tem feito na nossa vida. A Deus nos ajuda a se alegrar com quem se alegra. E, ó Deus, todas as vezes que a inveja tentar tomar conta do nosso coração, todas as vezes que o nosso coração se entristecer pela alegria do outro, Deus, que a gente não dê espaço para o orgulho de justificar, mas que nós sejamos humildes para reconhecer e para pedir que o Senhor nos cure, nos restaure e não nos deixe perder de quem o Senhor nos criou para ser. Ó Deus, nós somos a tua primeira essência, somos gratos e queremos celebrar cada dia da vida que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém. Tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Declare. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Não se esqueça, você é exatamente quem Deus te criou para ser. Nem mais alto, nem mais baixo, nem mais gordo, nem mais magro, nem mais forte, nem mais fraco, nem mais cabeludo, nem menos desprovido. Do jeito que você foi criado. É do jeito que Deus quer usar você, abençoar você e celebrar a vida dele em você. Não tem nenhum problema em olhar a rede social. Teve alguém até que botou no Campus Online, é por isso que eu não posto nada. Eu até fiquei com medo de botar assim, tenho medo de olho gordo. Inveja não pega, inveja não mata. Isso aí não tem encantamento sobre quem é de Deus, mata quem sente. É o veneno que você toma querendo que o outro morra. Mas que você valorize a vida que Deus te deu, a família que Deus te deu, o corpo que Deus te deu. Valorize isso. Porque você é projeto de Deus, você é obra-prima, você é jardim particular de Deus. E quando você se submete, Ele rega, Ele cuida, e Ele vai fazer você florescer, você frutificar e você prosperar do jeito que você é. E a vida vai ser muito mais leve. A vida vai ser muito mais leve, que você tenha um domingo extraordinário e que Ele te abençoe e te guarde, que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor sobre você e sobre os seus levante o seu bendito rosto e do jeito que você é, Ele te dê a sua bendita paz. Tenha um domingo extraordinário. Vamos na paz do Senhor!